Começar fazendo uma afirmação que eu tenho certeza deverá provocar uma certa comoção em quem trabalha na área de gestão de salões de beleza. Eu gostaria de afirmar categoricamente que no Brasil, aqui no Sul, em qualquer parte do país, salões de beleza estão ganhando, estão faturando a metade daquilo que poderiam faturar. Eu queria que você relembrasse agora o seu faturamento até sábado. Aquilo que você faturou até sábado é exatamente a metade daquilo que você poderia faturar. A principal razão disso é que gestão de salões de beleza ainda é um tema que está engatinhando no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o único livro que trata do assunto é de minha autoria. E esse livro tem 8, 9 meses, no máximo. Ou seja, até um ano atrás, ninguém havia escrito aqui no Brasil ainda um livro focado nesse tema. Eu vou dar 10 dicas para vocês para passar a ganhar muito dinheiro com salão de beleza. Eu sei o que alguém poderia dizer, puxa vida, mas eu já ganho dinheiro com salão de beleza. Eu já termino o dia com a bolsa e os rapazes com o bolso cheio de muito dinheiro. Mas eu garanto para vocês que utilizando essas 10 ferramentas que eu vou dar para vocês a partir de agora, mais as ferramentas durante o workshop, nós vamos dobrar o faturamento do seu salão de beleza. Primeira dica, bastante cuidado com o estacionamento. Não existe lucratividade, não existe salão de sucesso se as pessoas não tiverem lugar para estacionar. Ou seja, sem estacionamento, sem negócios. Os americanos, inclusive, têm até um ditado para isso. Então, a minha primeira dica é para que você tome bastante cuidado com o estacionamento do seu salão de beleza. Se as pessoas não tiverem onde estacionar, elas não vão estacionar na frente do seu salão de beleza. Eu tenho visto aí pelo Brasil uma série de clientes que acabam optando por outros salões de beleza em função de não acharem lugar para estacionar. Só que somente achar um lugar para estacionar é metade da equação. É preciso também que esse local para estacionar seja um local seguro. Porque nada pode ser pior do que alguém na cadeira, preocupado que vão levar o seu carro, arrombar o seu carro, fazer alguma coisa dessa natureza. Então, a minha primeira dica é nesse sentido. Tenha 2 preocupações. A primeira preocupação é fazer com que tenha lugar para estacionar, e a segunda preocupação é fazer com que esse lugar, esse local, seja bastante seguro. Minha segunda dica é para que você tome bastante cuidado com quem coloca na recepção do seu salão de beleza. Vocês não vão acreditar, mas 73% da satisfação dos seus clientes com o seu salão depende de quem estiver na recepção. Porque, definitivamente, se você não estiver com alguém na recepção muito simpático e muito empático, é quase certo que a impressão a respeito do seu salão vai ser a pior possível. Agora, qual seria a principal característica de alguém para trabalhar na recepção de um salão de beleza? Pode acreditar, a característica mais importante é bom humor. Porque se a pessoa não for bem-humorada, ela não vai conseguir lidar com as pressões do dia a dia e nem vai conseguir dar o resultado que você espera. Então, quando lembrarem daquele acrônimo CHA, conhecimento, habilidade, atitude, lembre-se que conhecimento e habilidade dá para ensinar, ao passo que atitude a pessoa tem ou não tem. Além de bom humor, procure levar para a recepção do seu salão de beleza, para o telefone, enfim, para quem fica na linha de frente, pessoas que, além de bem-humoradas, gostem de pessoas. Parece meio óbvio isso, mas eu estou cansado de ver salões de beleza que colocam na recepção pessoas que não necessariamente gostam de outras pessoas. E junto com essa habilidade, junto com essa característica de gostar de pessoas, quem você colocar na linha de frente do seu salão de beleza definitivamente precisa saber se fazer gostar. Porque somente gostar de gente também não resolve. O importante é gostar de pessoas, ter bom humor, mas fazer também com que essa pessoa se faça gostar. E por uma razão muito simples. Quando você se faz gostar,
As pessoas passam a ver o que você tem de melhor. Quando você não consegue se fazer gostar, as pessoas passam a ver o que você tem de pior. Para quem tem salão em bairro, minha terceira dica. Muitas das pessoas que estão aqui têm salão em bairro. Nem todo mundo consegue ter um salão no centro. E é bom lembrar que centro também é bairro. A minha terceira dica é nesse sentido. Eu gostaria que você lembrasse um pouquinho agora quantas pessoas, num perímetro de 100 metros do seu salão, conhecem o seu salão de beleza. Procura pensar um pouquinho. Quantas pessoas conhecem o seu salão de beleza, e mais do que conhecem, frequentam o seu salão de beleza, num perímetro de até 200 metros? E depois 300, 400, 500 metros. Se você conseguir fazer com que o seu salão seja conhecido num perímetro de até 500 metros, você nunca mais vai ter problema financeiro. Então essa é a terceira dica. Procure atender primeiro a vizinhança. É mais ou menos como aquela história de vender perfume, né? As primeiras vítimas são sempre os parentes e os amigos. Salão de beleza começa mais ou menos nessa linha. Os primeiros a serem conquistados como clientes são exatamente aqueles que moram mais perto. Minha quarta dica para você dobrar definitivamente os seus lucros é o princípio do bumerangue que foi criado por nós. O que é o princípio do bumerangue? A sua função como dono de salão, gerente de salão de beleza, deve ser no seguinte sentido. A sua obrigação é atrair alguém para que comece a frequentar o seu salão de beleza, mas que principalmente continue frequentando o seu salão de beleza. Eu queria fazer uma pergunta, e se alguém tiver a resposta, eu gostaria, por favor, que declinasse, que nos falasse. Mas vocês sabem exatamente quantos clientes vocês têm? Exatamente quantos? Mais do que isso, vocês sabem quantos clientes perderam ano passado? Mais do que no ano passado, vocês sabem quantos clientes perderam desde que começaram o salão? Eu atendi um salão de beleza outro dia como consultor e eu perguntei para a dona do salão de beleza, olha, há quanto tempo você tem salão de beleza? E ela falou, olha, eu tenho há 20 anos. 20 anos, puxa vida, um salão de sucesso. Exatamente quantos clientes você tem, cadastrados? Ela falou, olha, eu conheço um monte de gente que vem aqui no meu salão, mas cadastrado eu não tenho nenhum. Ora, alguém que não tenha um cadastro, um banco de dados mínimo a respeito da sua clientela, não tem como fazer gestão e não tem como fazer marketing em cima disso. Chegando no salão amanhã, vocês vão me prometer que vão descobrir quantos clientes vocês possuem cadastrados. Aquele campo que tem para cadastro lá, no seu software de gerenciamento, é para ser utilizado. Procurem descobrir quantos clientes vocês têm, quantos já foram embora, quantos mudaram de endereço, quantos mudaram principalmente de salão, para que você pare de perder dinheiro. O princípio do bumerangue é isso. A sua função é conquistar, manter clientes e tentar vender mais para esse mesmo cliente. Atenção para a minha quinta dica. De uma mesma família, quantas pessoas você atende? Tem muito salão de beleza que atende somente uma pessoa da família. Concorda comigo ou não? E aí esquece que essa pessoa tem parente, tem pai, tem mãe, tem marido, tem namorado, tem rolo, enrosco, encosto, enfim, tem uma série de peculiaridades no seu relacionamento. Mas que, de repente, é possível atender muito mais gente, é possível aumentar a lucratividade com a mesma base de custo instalada, somente passando a oferecer os serviços para mais pessoas da família. Então, essa é a minha quinta dica. A média de pessoas em cada família no Brasil é de 5. Dessas 5 pessoas que moram numa mesma casa, que é a média nacional, quantas pessoas o seu salão atende? A partir do momento que você descobrir qual é esse número, por exemplo, se você atende apenas uma pessoa, trata de convidar as demais pessoas da família para também visitar o salão.
porque assim você consegue aumentar o lucro, sem que isso necessariamente tenha um impacto muito grande no seu custo. Minha sexta dica, bastante cuidado com os seus custos. Eu queria diferenciar aqui para vocês a diferença que existe entre custo burro e custo estratégico. Porque sempre que alguém vem falar a respeito de gestão, a primeira coisa que se diz, olha, tem que cortar todos os custos. Mas acontece que nem todos os custos você pode cortar. Qual é a diferença entre um custo estratégico e um custo burro? Vocês já mataram a charada, já entenderam, né? São bem inteligentes. A diferença é que o custo burro não agrega valor nenhum ao seu negócio de salão de beleza. E esse tipo de custo é mais ou menos como unha, tem que cortar sempre, a todo momento e a todo instante. Custo estratégico, não. O custo estratégico é aquele que faz com que você continue tendo lucros cada vez maiores e fazendo os investimentos necessários. Então, esta é a sexta dica. Bastante cuidado com os seus custos. O custo burro é o que não agrega nenhum tipo de valor, é o que não ajuda você a ganhar dinheiro. E o custo estratégico é aquele sem o qual você não consegue obter a lucratividade necessária. Minha sétima dica. Definitivamente o seu ponto de venda, que é o seu salão de beleza, tem que ser exatamente isso, um ponto de venda. Porque, olha, quem trabalha com salão de beleza tem uma cumplicidade com os seus clientes, mais ou menos como médico, ou mais ou menos como advogado. A tendência das pessoas confiarem bastante em quem trabalha com salão de beleza é muito grande. Então, aproveite que você paga aluguel, ou eventualmente não paga, mas fez investimento numa sala comercial, para transformar o seu salão de beleza num ponto de vendas efetivo. O seu caixa, o seu bolso, a sua bolsa vai agradecer muito. Se faça a seguinte pergunta. Para a minha base de clientes, para o perfil de cliente que eu tenho, além dos procedimentos que eu faço na cadeira, o que mais eu poderia vender? E passe a vender. Eu conheço muitos salões que ganham muito mais vendendo produtos, vendendo uma linha que seja adequada e compatível com o perfil do seu cliente, do que efetivamente fazendo os procedimentos. Então, essa é a minha sétima dica. Você não tem somente um salão de beleza, você tem um ponto de vendas. Esse ponto de vendas, bem gerido, certamente vai dar uma lucratividade muito maior. A minha oitava dica, vocês já ouviram de todo mundo. E apesar de terem ouvido de todo mundo, eu noto uma resistência muito grande em aplicar essa oitava dica. Vocês vão dizer, puxa vida, primeiro um careca falando num congresso de cabeleireiros, que é uma coisa que, vamos combinar, é algo totalmente atípico, né? E depois, de novo, vamos insistir nesse assunto. Mas é que é importante. Quando você pegar o dinheiro, no final do dia, eu queria lembrar algo que, eventualmente, algumas pessoas acharão ou redundante, ou então acharão impossível de fazer. Agora, respondam para mim, por gentileza. Aquele dinheiro no final do expediente, de quem é? Quem acertar a resposta ganha a capa do meu livro, só vou cobrar um miolo do livro depois. Da empresa, né? Quem falou? É da empresa. Olha, a partir do momento que você abre um salão de beleza, é preciso que você fixe um prolabore. O que é prolabore? É quanto eu, como dono, como gerente, como proprietário, vou fazer em retirada. Agora, o que todo mundo faz, ou pelo menos a grande maioria, vê aquele monte de dinheiro no final do dia e diz, oba, vou torrar tudo. Se tiver um shopping por perto, é uma desgraça total, né? Aí sim volta para casa sem um único centavo. Esse dinheiro, na verdade, é da empresa, como vocês muito bem disseram. Mas como é difícil o cabeleireiro entender isso. Como é difícil o dono de salão entender isso, que aquele dinheiro é da empresa. E que ele deve pagar as contas da empresa com o dinheiro da empresa. E não pagar as contas pessoais com o dinheiro da empresa. É difícil, é complicado, mas se você não tiver essa disciplina, dificilmente você vai obter sucesso. Eu estive em Curitiba dias atrás,
no centro de treinamentos da Lafi, que quem não conhece não sabe o que está perdendo. É tranquilamente o mais bonito e o mais bem equipado centro de treinamentos na nossa área da América Latina. E eu ministrei um seminário lá durante 2 dias. E teve uma das pessoas que estava lá, um dos cabeleireiros, que depois do seminário, ele saiu e foi num shopping lá de Curitiba e foi, adivinhe só, visitar alguém que trabalha com corte de cabelo nesse shopping de Curitiba. A frase que esse profissional proferiu para esse nosso aluno, nosso cliente da Lafi, foi realmente extraordinária. A frase foi a seguinte: esse negócio de salão de beleza, de cabeleireiro, é para maluco, porque eu estou há 20 anos trabalhando no ramo, ando de carro velho, moro numa casa de aluguel e definitivamente não ganho dinheiro. Por isso que a minha 8ª dica é importante. Você definir hoje aqui, no Fashion Hair, o que você quer ter e aonde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos, tudo isso só poderá ser conseguido com uma disciplina financeira adequada. Então, a regra é essa, não tem mágica. O que é dinheiro da empresa é da empresa, o que é seu, através do Prolabore, que é a minha 8ª dica. Combinado, pessoal? Não esqueçam isso, por gentileza. Dica número 9, pessoal, para você realmente dobrar os seus lucros com o seu salão de beleza. Olha, está acontecendo um fenômeno no Brasil que são as faculdades de cosmetologia. Na outra linha, vem todo o esforço no sentido de qualificar quem já é cabeleireiro. Alguém faz ideia do número de salões de beleza que existe no Brasil? Alguém faz ideia? Posso garantir que são milhares. Posso garantir para vocês que são milhares. O mais importante é o seguinte: vai ter espaço no mercado para todo mundo? Depende. Agora, de uma coisa eu tenho certeza. É um método darwiniano, ou seja, vão sobreviver os mais competentes. Vão sobreviver aqueles que entenderem que, além de talento, para fazer corte de cabelo, para tingir cabelo, para fazer mão, para fazer pé, as pessoas também entenderão de gestão. Porque, olha, somente o talento não é suficiente. Se você pegar um programa de calouro aí da televisão, qualquer tipo de programa de calouro, de qualquer canal de televisão, vocês vão lembrar que aparece para cantar nesses programas muita gente talentosa. E, às vezes, gente com muito mais talento do que os artistas que a gente conhece, que vendem milhões de discos e fazem muito show. Mas você percebe também que, naqueles programas de calouro, toda essa gente talentosa, toda essa gente boa, você nunca mais ouve falar. Concordam comigo ou não, pessoal? Para nós que trabalhamos com salão de beleza, essa deve ser uma lição para a gente nunca mais esquecer. Para a gente não cair na ilusão de que somente tendo talento para corte, para fazer unha, para fazer pé, para tingir cabelo, talento em visagismo, que isso seja suficiente para que você tenha uma carreira de sucesso. Bom, você pode até ter uma carreira de sucesso se você optar em ser empregado de alguém. É uma questão de gosto. Não tem nada errado em você não querer ter um salão. E sim trabalhar para alguém, não tem nada errado disso. Mas se do contrário você tiver perfil empreendedor e você quer ter o seu próprio negócio, aí tem que aprender gestão. Aí é preciso dominar as ferramentas básicas de gestão. Então esqueçam, por gentileza, de que somente o talento define o jogo. Vocês devem lembrar de um monte de artistas, vocês devem lembrar de um monte de profissionais que fizeram sucesso no passado, continuam tendo talento, mas que não ganham dinheiro e não têm uma carreira vitoriosa. Talento é importante? Pode acreditar que sim. Talento é necessário? Com toda certeza. Não existe nada que aconteça de positivo sem o talento. Mas o que eu gostaria é que vocês, por gentileza, levassem daqui para nunca mais esquecer que somente o talento não define o jogo. O gerenciamento do salão, sim. Dominar ferramentas básicas de marketing, de gestão de pessoas, junto com o talento, realmente vão fazer toda a diferença. Então, essa é a minha dica
de número 9. E agora a última dica, a de número 10, que eu fiz questão de deixar para o final, porque eu considero a mais importante. Para quem tem salão de beleza, para quem é chefe, para quem é proprietário, para quem é gerente, eu gostaria de fazer um lembrete que, justamente por ser o mais importante, eu deixei por último. A sua lucratividade, a sua permanência no mercado, eventualmente a ampliação do seu salão ou a abertura de novas filiais vai depender de um único fator. Só de um fator. E esse fator se chama a sua capacidade de liderar pessoas. Você não vai chegar a lugar nenhum sozinho. Aliás, eu não conheço ninguém de sucesso no Brasil, no mundo, que tenha conseguido uma carreira de sucesso, chame você de sucesso o que chamar, mas que tenha chegado lá sem a ajuda de outras pessoas. E aí cabe uma pergunta que é super importante. Você como gerente, você como dono de um salão de beleza, da semana passada para cá, quantos elogios você fez para a equipe? 1, 2, 3 ou nenhum? Da semana passada para cá, quantas vezes você chegou para alguém que integra a sua equipe e disse, olha, muito obrigado pela ajuda e pelo sucesso que você tem feito com que eu consiga através do seu talento e do seu trabalho. E aí alguns gerentes de salão me diziam o seguinte, puxa vida, Miguel, eu não elogio ninguém porque é um bando de incompetente aqui no meu salão, então eu não elogio ninguém. E aí eu costumo perguntar, ok, cara pálida, quem foi que contratou esses incompetentes? Ora, se você contratou corretamente, pela atitude correta, que é o bom humor, que é a proatividade, que é a atitude positiva diante do seu negócio, você tem que obrigatoriamente reconhecer as pessoas que trabalham para você. E eu quero dar uma notícia que vai mudar radicalmente a forma de vocês verem pessoas e gente. O salário, a comissão, o dinheiro que você paga para a sua equipe, como fator de motivação, aparece em terceiro ou quarto lugar. Sabiam disso? Outro dia um gerente de salão me falou o seguinte, olha, eu não elogio a minha equipe, porque se eu elogiar o meu cabeleireiro, ele vai ficar se achando. Eu falei, olha, se você não reconhecer que ele é um grande talento e é muito bom, você que não vai mais achar ele amanhã aqui no salão. Porque ele vai em busca do seu próprio caminho e do seu próprio destino. Reconheçam. Salário aparece em terceiro ou quarto lugar como fator de motivação. O primeiro fator de motivação para manter a sua equipe sonhando junto com você é uma palavra muito simples. Se chama reconhecimento. Beijo no coração, fiquem com Deus, muito obrigado.